E como isso, de fato, me faz falta. Mas eu vou fazer o possível para poder, assim, sentir, ao menos pelas reações daqueles que eu vejo, como que eu estou chegando lá. Por isso, já dizia para a coordenação antes, que eu adoro perguntas, porque a pergunta é sempre libertadora. Paulo Freire tem um livro que se chama A Pedagogia da Pergunta. Metade do pensamento dele se baseia nisso, que o essencial do processo pedagógico não é dar respostas. O risco que a gente corre, né, como seja lá educador, como professor, como qualquer ministério, o risco é a gente fica dando respostas. O essencial é fazer a pergunta, é provocar, como, aliás, é a essência do evangelho. Se vocês forem ler a pedagogia de Jesus Cristo, ele contava uma história e fazia uma pergunta. Porque é interessante a história, é algo que a gente deve recuperar. A história, ela tem uma pedagogia em si, porque faz a pessoa pensar. Então, eu adoro perguntas, mas eu sei que no fim vocês vão ter ocasião de fazer as perguntas. Esse tema sobre começar com a pós-verdade, depois todas as derivações que vieram disso, é de fato um tema candente, né? Um tema atualíssimo. Para falar da atualidade disso, quero dar só uma introdução, que, aliás, esse livro aí, que o título é... Eu tenho aqui a terceira edição, não sei como que eu estou chegando aí. A terceira edição é, de fato, um novo livro, foi escrito no fim do ano passado. Em 2017, um grupo de 12 pessoas, que eram o seminário da URGS, a gente escreveu a primeira versão desse livro, respondendo a seguinte pergunta: o que está acontecendo no mundo hoje? E como que há coisas surpreendentes, né? No ano de 2018, saiu a segunda edição, já corrigida, e agora, 2019, trabalhamos um ano inteirinho de novo, sobre ampliando essa questão do que está acontecendo no mundo hoje. A novidade da terceira edição é que ela tem um capítulo todo sobre as eleições do ano passado, do ano retrasado, sobre as eleições de 2018 para presidente no Brasil. Então, o livro, de fato, graças a Deus está aí, e foi um descarrego para a gente, porque a gente precisava dizer uma palavra. Olhem, quando a gente faz uma pesquisa, o essencial é tu fazer a pergunta. Porque tu tem um problema. Ninguém se mete a fazer pesquisa se não tem um problema. Por exemplo, eu sei que o Zeca, por exemplo, está com um grande problema, que é o problema econômico, né? Então, o Zeca, como eu vou resolver o meu problema? Estou brincando, viu, Zeca? Então, o Zeca diz, tem várias maneiras. A mais fácil é assaltar um banco, o que, aliás, eu acho que o Zeca não vai se arriscar, né? Mas, ou se não, uma maneira simples é ir trabalhar, que, aliás, o tema, assim, o que nos une aqui é fé, política e trabalho. Então, alguns dizem, não, para a gente resolver o problema é trabalhar. Só que a gente vai analisar a problemática do trabalho e fica assustado, porque você trabalha, trabalha, trabalha e, de repente, está com sempre menos, então precisa ver que tipo de trabalho. Mas estou dizendo, o problema é o essencial de uma pesquisa. Então, lá, depois daquilo que aconteceu em 2016 no Brasil, que vocês acompanharam, aquela mobilização toda, 2013, 14, com o impeachment, que, aliás, um dos capítulos do livro é sobre o golpe impeachment, chamem como quiserem, da presidenta eleita de 2016, o que nos levou era a pergunta: como é possível entender certos fenômenos mundiais, hoje, no ano naquela ocasião, 2017, então nós fomos a buscar. E foi aí que nós chegamos no tema do nosso debate de hoje.
Entramos na questão da pós-verdade, um novo clima que está surgindo no mundo, e a partir daí, então, o uso que se passou a fazer, principalmente das novas tecnologias da informação e comunicação e da psicologia, para realmente, nesse mundo diluído, nesse mundo assim, como diz o Bauman, líquido, né? Como ver, como dar conta disso. Porque junto com o golpe impeachment, nós analisamos a saída da Inglaterra da comunidade europeia. Até hoje não se entendeu bem isso. E tem muitos escritos agora. E há, de fato, um certo retorno. Como que um país como a Inglaterra, e olha, poderosa, né? De repente decide sair da comunidade europeia sozinha. Então, a maioria está arrependida. Depois, há 10 anos vinha se fazendo um acordo entre o governo da Colômbia e as forças armadas revolucionárias da Colômbia, que era uma chaga daquele país, 10, 15 anos em guerra. Então, trabalharam 10 anos no diálogo, na conversa. Estava pronto para fazer a votação, em questão de um mês ou menos, o acordo, houve uma intromissão, principalmente das igrejas neopentecostais, que começaram com o quê? Esse tema que estamos discutindo aqui, nesse clima de pós-verdade, começaram com mentiras, criações, insinuações, realmente mentiras, fake news, notícias falsas. E o que aconteceu na hora da votação? Foi aprovado que não se faria o acordo. Então, isso nos surpreendia. Igualmente, nos surpreendeu terrivelmente a eleição do Trump. Quem acompanhava os grandes jornais do mundo nunca imaginava. Olha, dos grandes jornais do mundo, até vou fazer um parêntese aqui agora, tá? O Zeca, se eu esquecer, você me lembra onde eu parei agora. Dos grandes jornais do mundo, se vocês quiserem estar a par, isso acho que é útil para vocês que são lideranças assim críticas do mundo. Da Inglaterra, vocês vejam em geral o The Guardian, que é o jornal assim crítico. Da França, vocês vejam o Le Monde que é um jornal. Da Espanha, vocês podem ver o El País, que inclusive tem um pé forte aqui no Brasil. Dos Estados Unidos, o que se salva, mais ou menos por aí, seria o New York Times, né? Que também tem uma certa versão em português, que são os jornais, assim, para quem lê na Itália, tem o República um pouquinho, mas esses jornais, então, nenhum deles, olhem, poderosíssimos, nenhum deles imaginava que o Trump fosse ganhar. E como que ele ganha? Então, isso nos provocou. E, além disso, também, então, a questão do Trump, do impeachment golpe, das Farc e do Brexit. Esses 4 problemas nós jogamos na mesa. Agora, vejam vocês, um grupo de 12 pessoas, né? E gente que pensa, tentando achar resposta para isso. É o que, em parte, eu vou tentar passar para os meus colegas, então. O primeiro ponto que a gente se surpreendeu, realmente, foi que a gente não tinha, como se diz, baixado o santo, né? Para poder entender a novidade da comunicação hoje. Porque é fácil falar comunicação. Mas a comunicação foi mudando através dos tempos. Então, os 2 primeiros capítulos do livro são um estudo, assim, terrivelmente sério e fantasticamente aprofundado, crítico, da evolução da comunicação. Porque antes, para quem é da modernidade, não sei quem esquenta banco, assim, das universidades, quando fala em modernidade, fica todo assim. Mas a modernidade era um pensamento em que não havia separação entre a palavra e a coisa, né? A palavra era um número, e a palavra tinha força em si.
quer dizer, o número, a comunicação, então era aquilo que está aí, pronto. A famosa escola de Chicago, que de fato, que dizia que não, que a palavra significa literalmente o que está aí, pá. Acontece que com a virada linguística, teve uma mudança fantástica, e não se dá, e se passou a falar da interpretação. Não se fala mais da palavra como tal. Paul Ricoeur, um grande filósofo francês, ele tem um livro sobre interpretação, que ninguém perde nada se meditar aquele livro. Hoje em dia eu não falo mais de ler um livro, eu falo meditar um livro. Porque se a gente meditasse um livro, por onde chega? O Paul Ricoeur, ele mostra como tudo passa agora pela interpretação. Vocês são prova disso? Você chega e fala uma coisa em casa? Bom, quantas interpretações diferentes vem daí? Mas nunca a gente tinha dado atenção à interpretação. Como você chega lá, então o outro também tem um pano. E aí nós fomos evoluindo. Humberto Eco, o Barthes, todos esses são filólogos e são pensadores, linguistas, que foram vendo essa questão. Até que chegamos agora, então, a essa situação da pós-verdade. Que, de fato, a lebre foi assim mais... Nós já tinha sido em 92. Se vocês leram aquele artigo que a gente mandou, vocês já devem ter visto alguma coisa aí. Mas já em 92 já se falava de um mundo que não adiantava mais você dizer uma coisa, porque você podia mentir, e agora é que vem o mais importante. É que a mentira também era gostosa. Se a gente for falar o que é pós-verdade, é uma sacação de que não é mais aquela verdade, porque vejam vocês, para quem está acostumado a pensar, antigamente a verdade era a verdade é da modernidade, e era como se fosse a única verdade, que se passou até a verdade, assim, a razão instrumental, que era encarregada de garantir a verdade. Então se chegava à verdade científica pela razão instrumental. Bom, não digo que não tenha servido, hoje em dia não, isso não dá mais. Já há um outro tipo de verdade que chamaram de pós-verdade, não que seja que não seja mais verdade, mas que é algo que acontece depois da verdade, esse é o pós. O pós-verdade em si precisa ter cuidado que não está ligado à mentira, não está ligado à coisa ruim, não, à invenção. Não, a pós-verdade é um adjetivo. Guardarem isso, tá bom. O próprio dicionário Oxford English Dictionary, ele, quando fala da pós-verdade, diz que é um adjetivo, que significa o clima dos tempos, os sinais dos tempos, aquilo que a Gaudium et Spes já falava, né? É um tempo em que as coisas são diluídas. Ou quem leu Bauman, por exemplo, com toda a teoria da liquidez dele, os vários livros escritos, vai entender isso bem, né? Não dá mais para você jurar que as coisas são assim. Então, tudo flui. Então, a pós-verdade é um adjetivo de um novo clima no campo da comunicação. Esse clima é que é o ponto. É um novo sentir. Tanto assim até que alguns falam que é um novo sentimento. E eles já falam, inclusive, numa nova era. Então, a era da pós-verdade, talvez esse seja o termo, assim, mais para quem quiser dizer uma coisa meio confusa. Estamos numa era de pós-verdade. Então, essa pós-verdade é uma nova ambiência, um novo tempo, em que as coisas não devem ser necessariamente como se dizia antigamente, que isso significa isso, mas que elas podem ter outras ligações. Vou entrar agora num outro ponto, terminando esse, que é a questão realmente
Por isso que o dicionário, quando define, em que os sentimentos também têm tem a sua presença. Os sentimentos, os afetos, as crenças, a fé, né? Os valores. Meus queridos, minhas queridas colegas assim de trabalho, de reflexão, mas pensem em vocês que a gente nunca deu conta das crenças. Nós que éramos de igreja, trabalhávamos fortemente das crenças. Mas na ciência, praticamente a ciência nunca discutiu a crença. Não sei se vocês já viram falar em Moscovici, talvez o maior psicólogo social da França, falecido agora há pouco tempo. Ele tem uma frase muito interessante. Eu, que sou um pouco... Estou nesse campo, acho ela extraordinária. Porque ele diz assim, eu gostaria que vocês me dissessem, quando uma coisa é verdade, ele se referia à verdade ainda da razão instrumental, porque quando uma coisa é verdade, porque nela eu acredito, ou quando eu passo a acreditar numa coisa, quando eu passo a acreditar é crença, fé. Quando eu passo a acreditar numa coisa, porque aquilo é verdade, como normalmente a gente pensava que era, né? Não acredito, porque isso é verdade. Ou quando uma coisa, agora que vem, uma coisa se torna verdade, porque nela eu acredito. Daí a pós-verdade, a crença. Não, eu acredito nisso, logo é verdade. Para quem depois mergulhou em todas as campanhas que foram feitas através da mídia, fake news, etc, 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 para tentar compreender esses 4 ou 5 fenômenos, esses 4 que eu mencionei, e o último das eleições de 2018 no Brasil, para quem para mergulhar, vai ver que não interessava se aquilo era assim, assim, assim. Nós, intelectuais, bispos, inclusive filósofos e coisas assim, como é possível uma pessoa como essa que está aí, como é possível o Mauro Morelli, eu gosto do Mauro Morelli, porque ele talvez seja o mais, politicamente falando, o mais arguto na compreensão desse problema. Para uma pessoa que nitidamente é desequilibrada, como que é possível ter essa votação? Então, mas não interessa se ela é desequilibrada ou não. No momento que a gente for analisar todas as propagandas feitas para, assim, legitimá-lo, a gente vai ver que tem razão, porque as pessoas não se interessam pela coisa como a coisa é. Se interessam pela crença, pelo estilo, pelo estilo. O estilo é fundamental, pelo jeitão. Diz uma coisa, desdiz. Diz uma coisa, desdiz. Diz uma coisa, desdiz. Eu digo, mas como essa pessoa é meio louca? Não é. É que o clima é isso. É difícil para nós poder compreender, mas é por isso que eu estou aqui, candidamente, transparentemente, discutindo com os meus colegas de trabalho. A coisa não é tão simples. Então, pós-verdade é um adjetivo que indica um clima. Acho que vou contar mais uma coisinha ainda. Eu, como uma pessoa que quer... Eu pretendo ser honesto nas minhas pesquisas. Eu não estava entendendo bem isso, eu resolvi fazer uma pesquisa com 50 jovens. Olha, gastei um tempo, pegava assim dos 16, 17 aos 25 anos, para saber o que passa na cabeça desses jovens. Mas jovens assim, não tem nada de igreja, gente do mundo, assim, de famílias que eu conhecia, até um já tem. Quero falar com o guri, pode? Quanto tempo? Porque se fosse mais de 20, 30 minutos, eu já não... já era difícil, mas aí você segurava a barra, chegava a falar quase, às vezes, 40 minutos com uns. Aí eu perguntava para eles, qual é a primeira coisa que você faz no dia? Qual é a primeira coisa?
Não, celular. Todos tinham celular. De favela, de vila, todo mundo tem um celular. E a primeira coisa que ele fazia era olhar o celular. Ah, tá bom. 87%. Agora, a questão, o que você vai ver no celular? Ué, para estar em dia com as coisas. Mas especificamente o quê? Aí vem o interessante. Não, uma coisa é as notícias, ou a piadinha do meu colega, ou uma fofocazinha, uma coisa gostosa, uma pegadinha, coisas leves. Eu sei que vocês certamente vão ligar lá numa rádio que tem uma notícia crítica, vocês escutam, depois vão meditar, vão rezar, aquela coisa assim. Mas não é assim com os jovens, que vivem na pós-verdade, que são os milhões, hein, de brasileiros, inclusive os que vão, os que estão ligados a vocês em questões de igreja, etc. Mas era o lúdico, o gostoso, a coisa que muda a todo momento. Porque você vê, é um ponto que eu quero, o segundo que eu vou tratar é das novas tecnologias, e a questão aí também que é fundamental para a gente poder entender melhor essa pós-verdade. Mas as coisas mudam rapidissimamente e tendem a mudar. Então, o que a gente percebia é que havia um sequestro do tempo. A palavra é essa. A gente escreveu depois uma coisa sobre isso. O sequestro do tempo. Porque o que é o tempo, meus amigos e minhas amigas que nos escutam? Se tu dá conta do tempo, você dominou a pessoa. Ou não é assim? Não, agora você vai. Por isso que o tempo de trabalho é importante. E o que é pago é o tempo. Eu quero que esse trabalhe para mim, nesse tempo. E se eu pudesse segurar uma pessoa 20 horas trabalhando, daria segundo. É claro que eu não consigo no trabalho segurar o pensamento dele, mas eu seguro a menos o tempo para não andar fazendo coisas assim, correndo por aí. Então, as novas mídias, elas sequestram o tempo. Isto é, pegam a pessoa e o escravizam para ele pensar aquilo que elas querem. Mas não fazem isso de graça. Ninguém seria bobo e simplesmente. Fazem isso porque entrega para eles coisas gostosas. Aí vem, então, o valor, o sentimento, a crença, a afeição, o afeto e, principalmente, o gostoso, o lúdico, o prazeroso. O prazeroso. Só uma dica. Vocês estão vendo como que funciona o Facebook? Vamos lá, curtir. O que é curtir? A palavra até é meio só. Mas curtir é gozar. Curtir é ter prazer. Em inglês é o like, né? Gostei. Ai, gostei. O gosto, meus amigos, o gosto é que é o gostoso. E ninguém vive sem o gostoso. E se eu coloco duas coisas aí, só uma pessoa muito acerta para ficar com a coisa assim que vai me fazer refletir, crescer, etc. Ou senão aquela coisa que é gostosa, prazerosa de passar. O que eu estou fazendo nessa fala? Estou começando a aprofundar um pouco a questão desse clima de pós-verdade. Desses jovens, aí mais algumas coisas, uma coisa que me espantou, foi o que o Gabriel Prioli, um grande pensador aí de São Paulo, Gabriel Prioli, fala da indiferença. Isso cria nas pessoas, nem estou aí. Quer dizer, não se fixa mais por algo que ele refletiu e incorporou. Não, é indiferente. Não me interessa, passou. Indiferença diante de tudo. Parece, desculpe falar, parece que a pessoa perdeu o tesão. Então, ele, assim, está anestesiado. Não tem mais aquele arranque, aquela provocação. Por que a gente vai à frente? Porque a gente tem valores, tem tesões. Isso me interessa. Não. Então, a indiferença e o desinteresse. Eu vou mais ou menos fechando, então, isso ali para nós, lideranças, gente que quer entender o mundo,
saber que a coisa não é brincadeira. Não é brincadeira, então é novo clima, não adianta chorar. Nós estamos num novo clima, temos de trabalhar com isso agora. Tem um livro, se vocês quiserem, do Keppel, George Keppel, que é A Vingança de Deus. Ele já escreveu esse livro há muito tempo. Que diz assim: nunca ninguém deu bola para a religião, para o religioso, para o místico. Nunca deu bola para o. Não, mística. Nunca deu bola para a crença. Assim. Agora ela está voltando, se vingando. Porque na modernidade não existia religião, não existia crença, não existia a razão instrumental. Agora nós estamos sofrendo as consequências disso. Bom, mas agora eu vou passar para o ponto seguinte, que é também, esse é um ponto surpreendente, eu diria, porque a toda hora que a gente passa, começa a ler, assim, pessoas que refletem sobre isso, principalmente um francês que se chama Eric Sadin, se escreve Sadin, se pronuncia Sadin, ele tem 5, 6 livros, ou mais, 7, 8, sobre essa questão de como, nesse novo clima, se começou a fazer uso das novas tecnologias de informação e comunicação, as tais TICs, né? Tecnologia de informação e comunicação, que, através desses recursos psicológicos, começaram o quê? A passar a sua mensagem, a passar realmente suas comunicações, seus valores, suas... Para quê? Para poder comprar, para poder votar em alguém, para poder dizer quem é bom, quem não é, para poder discriminar, para poder levantar toda uma dimensão. Em tudo está o econômico, hein? Eu até costumo dizer que lá no fim está o cifrão, tá? Pode saber, lá no fim está o cifrão. Não é por nada que o Zuckerberg é o homem de longe mais rico do mundo, porque ele tem um capital fantástico. Vocês viram a reação do Facebook ontem, quando o Alexandre, o ministro do Supremo Tribunal Federal, falou que ia estar multando também o Facebook de outros países? Não é de outros países. É multando aqueles que usam a plataforma Facebook que tem origem nos outros países. E está multando aqui. Então está aquela zorra. Aí sabe que a TV Bandeirantes, só para você ver os itens. A TV Bandeirantes, o comentarista lá, que bem, eles devem defender isso de unhas e dentes, né? Defender o ninho deles, então defendem esses que usam o Facebook, etc. Mas ele termina o noticiário dele assim: Alexandre é o ministro do Supremo Tribunal Federal, não do Supremo Tribunal Mundial. Quer dizer, no fundo ele estava, puxa, ninguém riu. Eu estava vendo a menos o sorriso de alguns assim. Não, mas hoje não. Viu? É ministro do Supremo Tribunal Federal e não mundial. Porque já estava criticando, a criticazinha meio porradinha, né? Porque é assim que se desfaz. Agora os outros, já depois veio a Globo atrás, não disse nem sim, nem não. Mas também estava dizendo, não, está multando e vai multar, e vai multar. Por que engraçado isso? Então, pelo fato, e hoje com as novas tecnologias, isso vai ficando um pouquinho mais claro agora, você não tem mais lugar no mundo. De qualquer lugar do mundo você emite, recebe, emite, recebe, emite, recebe. Acabaram as divisões, acabaram as barreiras. Tem alguns governos do mundo que ainda conseguem alguma barreira, mas é muito difícil, porque elas furam qualquer barreira, né? Então, no caso, então, aí, a questão é se isso é um crime, se isso é uma calúnia, se isso é uma mentira, se isso prejudica a honra de alguém, se isso fere a ética. Fere a ética. Então, quem cuida da justiça tem o direito e o dever de discutir essa questão da ética.
Não é porque é só no Brasil. Então, eu vou garantir esse negócio de uma mídia internacional que funciona poderosamente aqui no Brasil, quer dizer, que nem está aí se é em que país, eles pouco estão ligando, todo mundo todo. Facebook, como na Europa, tudo que é lugar. E agora vem essa. Mas é o ponto, só para vocês verem como a coisa é de agora. Agora. Né? Deixa eu dizer mais uma coisa, porque de repente eu esqueço, eu acho que é importante. Eu estava falando do jornal The Guardian, tem uma autora lá, uma mulher terrivelmente inteligente, que se chama Carole Cadwaladr, Cadwladr, depois vocês, como isso, ela tem um artigo agora de 3, 4 dias atrás, onde ela coloca sobre o Facebook, o título até, eu tinha um título aí, que é um título muito engraçado. Se você acha que o Facebook não vai influir na eleição americana, é que você não conhece o Facebook. Não. Mas ela fala que vai ter uma disputa terrível, porque o Trump quer se reeleger. E o Trump e o Facebook é a mesma coisa. Porque ela fala que Estados Unidos e Facebook é a mesma coisa. Então, por mais que o Zuckerberg diga que é independente, que não sei o que, tudo isso é bulhufas. Porque o Facebook elegeu Trump, o Facebook, o WhatsApp, que também é do Facebook, elegeu o nosso que nós temos aqui, esse nosso, e faz o que quer no mundo. E ela termina dizendo assim, o Facebook faz o que quer no mundo. Se o Trump perder a eleição, olha o que ela arrisca. Dizer, se o Trump perder a eleição, ela vai dar um jeito de o Trump explicar isso e, quem sabe, continuar mandando de outro jeito, insinuando até, quem sabe, um golpe, coisa assim. Mas até uma outra boa, que agora o Trump já está dizendo que precisa prorrogar a data das eleições dos Estados Unidos. A gente percebe que o homem está fraquejando. Não sabe, mas isso é sintomático. Então, a gente vendo essas forças mundiais que estão balançando, a gente vai, assim, entendendo melhor a situação. Mas vou baixar o santo um pouquinho, como diz o Zeca, né? Botar os pés no chão, né, Zeca? Todos os pés que Deus nos deu. O Zeca está dizendo os 4. Não. Aqueles que Deus nos deu só, Zeca. Olha, esse artigo que eu mandei para vocês, eu falo bem claro disso. Essa questão agora da pós-verdade está ligada à questão da ética, que para nós interessa, né? Como gente do Evangelho. Uma coisa surpreendente foi o que aconteceu agora, nesse ano, dia 28 de fevereiro, por sinal, que o Vaticano publicou o Francisco é terrível, viu? O Francisco é medonho, como me dizia alguém. Um documento que se chama Apelo para uma ética da inteligência artificial. Se eu fosse esnobar em inglês, é Call for an AI, Artificial Intelligence Ethics, 2020. E ele, o Francisco, já tinha feito um outro discurso sobre essa questão quando ele falou aos participantes de uma reunião de executivos de empresas e tecnologias mais importantes do mundo. E o título da fala era O Bem Comum na Era Digital. Foi ali que ele disse, inclusive, precisa de princípios morais, teóricos e práticos. Não só teóricos, práticos também. E que os avanços nas áreas da inteligência artificial não podem levar a uma nova forma de barbárie. Essa é uma expressão meio forte, né? E abandono, em que o bem comum é abandonado ao Estado de Direito dos mais fortes. A nova guerra hoje é realmente a guerra que se dá nas novas tecnologias, etc. Mas então, voltando.
Inteligência artificial. Meus queridos, a gente, quanto mais a gente entra nessa, a pergunta que eu faço para mim, quando vejo essas coisas, é uma pergunta que eu acho que todos lá, porque eu queria terminar depois com essa questão. A questão que eu faço, até que ponto eu consigo dar conta de me manter, que palavra eu uso? Livre, de garantir a minha liberdade. Porque, para mim, a consciência e a liberdade, eu acho que vou logo falar desse assunto, porque eu queria deixar no fim para iluminar a fala toda, mas eu falo agora porque a consciência e a liberdade são os valores fundamentais do ser humano, ou não são? Baixem o santo e comecem a pensar em todos os que discutiram o ser humano na história da humanidade. Desde o que a gente chama do tal do Sócrates, se existiu ou não existiu, não interessa. Mas aquilo que o Platão fala, que parece do Sócrates, a questão da consciência é o ponto central do ser humano. Depois veio Aristóteles e pegou todas as coisas por fora, e aí veio todos os que se foram seguindo, Santo Agostinho, que tremendo num pensador, né? E ele se propôs essa questão da consciência do livro dele, Quem Sou Eu? Quem Sou Eu? Das confissões, quando ele fala, por exemplo, que eu me fiz uma pergunta, me transformei numa pergunta. Olha que sacação do Agostinho. A gente diz de fazer a pergunta, mas o Agostinho vai mais a fundo, diz assim, eu me transformei a mim mesmo numa pergunta. Para quem gosta de latim, factus eram ipsi mihi magna quaestio. Me transformei numa pergunta e comecei a pensar. Por quê? Porque aí a gente está recuperando o que é de essencial do ser humano, que é a consciência, que é o pensamento, pensar, e o que é consciência? Consciência é o resultado do meu pensamento, de quanto eu penso, e com isso vou descobrindo por que sou o que sou, por que as coisas que me rodeiam assim. Então, consciência não é um trequinho que está lá no céu, olha a consciência lá. Não. A consciência é o resultado de todas as respostas que eu consigo da pergunta, quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que faço? Mas voltando ao ponto agora. A toda hora que eu leio essas coisas, eu me faço... Será que eu estou me garantindo? Será que eu estou me segurando? E já vou entrar agora no nó da questão. Olha, porque esse mesmo documento que estava faltando, estava vendo, o documento fala 2 ou 3 vezes de uma ética digital, cria um novo nome, que eles chamaram de algorética. Já ouviram falar nisso? Pode incorporar aí, então, na coisa de vocês. Algorética. Se entrarem no Google, né? O Google é meu pastor, nada me faltará. Algorética. Esse é o Salmo 23 na era digital. O Google é meu pastor, nada me faltará. Mas eles falam principalmente num termo que eu queria explorar mais aqui, que o documento chama de condicionamento algorítmico. Condicionamento algorítmico. Porque a questão é o algoritmo, né? E os condicionamentos algorítmicos seria, então, condicionamento é uma escravidão, é isso, né? Acho que dá. Condicionar alguém é segurar alguém, enganar. Mas o que seria esse condicionamento algorítmico? Que é a pergunta que eu faço para poder manter a minha liberdade, quer dizer, não ser condicionado. E aqui vem a grande questão. É que através das novas tecnologias da comunicação e informação, esses que querem faturar, porque no fundo está o cifrão, aqueles que querem faturar, descobriram maneiras de poder
não digo dominar totalmente, porque nunca você consegue dominar totalmente, sempre sobra a consciência. Por mais que você dê em cima, ela, ainda o ser humano consegue respirar. Alguns, porque alguns, de fato, não, nem mais fazem a pergunta. São perfeitos robôs caminhando por esse mundo, Deus sabe fazendo o quê? ETs da vida. Mas, e tem desses, infelizmente, tem desses. Mas você, do tarde, eles vão ter de cair na real, né? Então, a questão é que, através das novas tecnologias de informação, se descobriu o seguinte, que a maioria do mundo está numa dessas plataformas digitais. Na verdade, quem não está em plataformas digitais, tem mais chance de se libertar. Contanto que ele não fale também com os outros que estão nas plataformas digitais e não converse nada, mas isso é bem mais difícil, porque com alguém a gente conversa. Então, se tu não vê se tu não vê na internet, não vê no celular, não vê na coisa assim, no celular, os outros dizem para você, os outros dizem. Mas essas plataformas são o Facebook está chegando aos 3 bilhões de pessoas. O Facebook criou, de fato, o WhatsApp, que criou o Instagram, que criou o Twitter. E assim vão indo. Mas acima de todos eles, talvez, é o Google. Porque o Google é o que dá a definição das coisas. O Google é o que te dá as notícias que, de repente, você precisa. Deixa eu contar aqui uma história já para ilustrar isso. Eu acho que no texto eu tenho essa história. Vocês ouviram falar no Intercept? Só para vocês verem como funciona o Google. Intercept é esse site de notícias que é um espinho na garganta, que querem massacrar, só que não conseguem. E é através dele que nós conseguimos saber todas essas falcatruas, essas malandragens aí da Lava Jato, que é uma vergonha escandalosa. É que nem os ministros do Supremo têm coragem de peitar essa coisa, porque está na cara. Está na cara um juiz, que deve ser juiz, dando conselho para aqueles que estão instaurando os processos. Gente, quem entende um tanto assim de direito, de justiça, chega, ele cria uma vergonha terrível. Ora, mas isso já o italiano, que esqueço o nome agora, um juiz italiano, um pensador italiano que veio aqui no Brasil para isso, já dizia, a maior vergonha do Brasil é que tem um juiz que julga, um juiz que diz que uma coisa são, um juiz que era o nosso querido, também é um nome que eu evito o máximo, mas é esse que tem 4 letras, tá? Termina com M e acaba com O, 4 letras. Mas ele fazia tudo. Mas que justiça é essa? Se é ele que faz tudo. Mas só que naquele tempo a gente não tinha provas. Quando se escancarou, você viu que era assim mesmo. Gravações dele. Olha, gente, gravações que não dá para contestar, que eles nunca conseguiram contestar. Porque quando eles foram contestar o escrito, trouxeram até a fala. E aí não dava mais, porque aparecia até a voz dos que tinham. Aí já. Mas então o Intercept, esse é o Intercept. Acontece que o secretário-geral do Intercept reclamou fortemente, por quê? Porque o Google é que dá as notícias para o mundo. Ele é o detentor das notícias. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas as notícias que vocês sabem, 70% na América Latina, 70% vem do Google. Ora, o que acontece quando o Google não dá a notícia? No mínimo, você fica sem saber, né, Zeca? Eu gosto, ele tá me olhando assim, eu fico faceiro com isso, viu? Mas o Paulo também está me olhando, e tem o Gisley também está me olhando, o Jefferson. O Jefferson está lavando os pratos na cozinha, tá ótimo. Deixa o Jefferson. É isso, viu, Edília? Mas tem os outros, a Solange também está de olho em mim, assim. Mas então vamos baixando o santo. O Google é o responsável por 70% das notícias que existem no mundo. Ora, quando o Google não quer que uma notícia seja notícia, pimba, tira. Mas como que o Google faz isso? Ele não pode ter gente suficiente
para poder pegar essas notícias do mundo todo. Então, ele cria algoritmos. Eu não vou explicar o que é algoritmo aqui, mas algoritmo é uma coisa extremamente simples. É uma coisa, se isso, então isso. Se isso, então isso. Só que isso é feito de uma ordem de bilionésimos e trilionésimo de coisa. Então, ele pega isso, tudo que... Saibam que vocês todos, nós que estamos aqui, se você está em alguma plataforma, ou se você tem um CPF que você deu para alguém algum dia, ou se você faz uma compra no banco, se você viaja, se você faz qualquer coisa, você já está aí no algoritmo, teu algoritmo. Esse algoritmo é o teu perfil psicológico íntimo. Tá? Nesse algoritmo, é uma espécie de repositório do Zeca. O Zeca tem o seu repositório com trilhões e quadrilhões de informações. Ora, quando eu preciso do Zeca para alguma coisa, eu vou lá e pego um fulano assim, um fulano simpático, um fulano inteligente, um fulano crítico, um fulano assim, pego ele para dar uma notícia para ver se eu desmorono com ele, para mostrar que ele também é bobo, não sei o quê. Não, apaga. Mas é o seguinte, então, os algoritmos, isso é a inteligência artificial que faz. Os algoritmos, eles vão criando perfis psicológicos íntimos de bilhões e trilhões de pessoas. São os que, até onde eles chegam, né? Com todas as plataformas deles. Acontece que o Google, quando chegou no caso do Intercept, voltei para o Intercept, não colocou lá a palavra vaza-jato. Era só lava-jato, tinha, né? Mas o vaza-jato, que era justamente onde estão as denúncias, não estava ligado, que o Google não marcava. Porque o algoritmo é isso, ele marca. Vaza-jato não marcava. Então, você podia entrar, nenhuma notícia sobre vaza-jato apareceu no Google, que informava 70% da América Latina, praticamente do mundo todo. Estão sacando a coisa? Aí está a questão. Por isso, o documento que é assinado por maiores autoridades do mundo, ONU, inclusive, e o Vaticano, ele fala dos condicionamentos algorítmicos. Isto é, através de algoritmos poderosíssimos, a gente diz o que a turma deve saber, o que não deve saber, o que deve passar para as coisas, o que não deve passar. Tudo isso é feito através da algoritmização, que é um termo que eu sabia. A algoritmização da vida humana. Essa algoritmização da vida humana, gente, é tão poderosa que até tem alguns que sugerem. Olha, é meio chocante. Eu pessoalmente, não acho que eu não estou nessa ainda. Mas alguns dizem até que esses bilhões e trilhões e quadrilhões de informações a meu respeito já vão montar o jeito que eu vou me comportar. Porque eles pegaram todas as informações. Sempre, meus queridos, sempre que vocês entram em qualquer coisa do Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., vocês estão sendo marcados. Isso é possível através da inteligência artificial. Por isso que a inteligência artificial é um grande perigo. E aí, então, eles conseguem traçar um perfil tão perfeito de você que já vão até certo ponto adivinhar, esse fulano vai acabar querendo isso, vai acabar querendo isso, vai acabar querendo isso, o fulano vai acabar casando, o fulano vai acabar... Pelo jeito dele, ele vai acabar aqui. Pelo jeito dele, ele vai... Então, já se prevê o futuro. Não sei se tem alguém que está me escutando, está vendo, e não está pensando assim, mas esse fulano aí está meio louco. Olha, oxalá eu estivesse meio louco. Mas não tô, acho que não estou, não. É assim que funciona. Eu ainda, o futuro, porque quando eu vou fazer uma compra, seja pequena, eu pergunto se eu preciso ou não preciso. Apesar de eu adorar certas coisas, mas vou devagar. Não
Não é qualquer coisa. Então eu penso, o que nos salva é o pensamento. Esse é o mundo em que a gente está vivendo hoje. Gente, isso é tão terrível que agora os chineses, já você não precisa falar nada, não precisa escrever nada, não precisa clicar nada, só a tua fotografia. Acontece que a tua fotografia você não é dono dela, porque você anda por aí, e tem milhares tirando fotos tuas. Quem que está tirando? Alguém está, né? É por isso que estão descobrindo fulano, essas câmeras todas, e aí aparece a foto do fulano. Os chineses agora têm uns programas, um jeito, de saber, até certo ponto, eles chegam até a 90%, 95% de certeza. Isso é uma coisa que meio me apavora. Viu? 90%, 95%, por isso, quando eu vou em algum lugar, eu fico embaixo das árvores. Viu? Mas, às vezes, não deixar que fique me fotografando. Deixa eu contar um outro parênteses. Isso é acontecido. O fulano saiu para fazer uma entrega de uma firma e ficou bem ruim pelo caminho. Então ele parou na beira da estrada e teve até ânsias de vômitos e ficou assim, mas ficou assim, conseguiu voltar. Quando ele voltou, na firma, estava a fotografia dele vomitando na beira da estrada. Estão entendendo? Que coisa tremenda. E isso antes dele chegar lá, já estavam vendo ele. É por isso, viu, Zeca, que sempre que eu vou parar na estrada, eu vou embaixo de uma árvore. Porque aí a árvore não deixa ver o que a gente estaria fazendo. Mas tá bom. Pouca gente riu, viu? Que bom que eu... Mas então, eu estava... O que eu estou fazendo nessa manhã querida, linda, que Deus nos deu? Eu comecei falando da pós-verdade, mostrando que é um novo clima, e que, queiramos ou não, ele está aí, e que a gente se dá conta disso, e precisa ler, meditar sobre tudo isso. Aí eu passei ao segundo ponto, que é a questão das novas tecnologias de informação e comunicação. E aí eu meio me esparramei, e fui mostrando, porque é tanta coisa que a gente não dá conta. E mostrando, mas eu apelei para os documentos de Roma, hein? Então, por isso que eu peguei os termos que eles usam lá. Claro, eles assim não vão dizer essas coisas especificadas assim. Não, eu pego os termos deles e depois eu vejo o que eles significam, aqueles lá, algoritmização, algorética, condicionamentos algorítmicos, inteligência artificial e uma porção de outros termos. Precisa da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é uma espécie de guarda-chuva. Esse no livro, Pós-Verdade, já tem uma boa coisa lá de um filósofo aí da Unicinos, que trabalhou sobre a questão da inteligência artificial. Vejam lá, para quem não, mas não para ler, para meditar. Então, nós somos, até certo ponto, algoritmizados. Se sabe praticamente tudo a nosso respeito. Então, como dar conta disso? Eu dei o exemplo dos jovens, porque os jovens são as presas mais fáceis deles. Porque o jovem já, por princípio, não tem lá muito tempo para meditar, para pensar. É só quando a gente quebra a cara, começa a passar pelo sofrimento, casa ou descasa, melhor, ou recasa, ou coisa assim. Aí que a gente começa a pensar, né, dos sofrimentos. Tanto assim que a escola de Frankfurt, né, para não dizer que... Ela diz que o que faz a pessoa pensar também é o sofrimento. Paulo Freire vai mais direto. Paulo Freire diz, não, para que esperar que a pessoa quebre a cara, sofra? Vamos fazer a pergunta, porque através da pergunta ele vai começar a pensar. Eu não sei, eu estou olhando o meu relógio aí e estou vendo que é 11 horas. E eu vou contar só mais um fatozinho que é aí de um escritor, que agora não lembro o nome, daqui a pouco ele vem, para vocês verem o poder dessas mídias, e principalmente esse se refere ao Facebook. Tem um grande escritor, agora que vem, não gosto, mas isso tá, no artigo que eu escrevi, agora que eu lembro que eu documentei isso, que escreveu um artigo um artigo poderoso. E acontece que esse é de um jornal, do maior jornal, acho que da Noruega ou Suécia,
né? E a maioria da divulgação do artigo era através do Facebook. Acontece que o nosso querido Facebook não divulgou. Não divulgou o artigo dele. Claro, ele teria lá no jornal, que era um jornal até de boa tiragem no país. Mas aí, ele viu que não saiu no Facebook, reclamou furiosamente com o Facebook. O que o Facebook falou? Pimba, tirou o nome dele do Facebook. Cancelou, bloqueou. Aí piorou, aí ele foi com a primeira-ministra do país reclamar. E a primeira-ministra mandou uma carta para o Zuckerberg. Como que é isso? Que da pimba, cancelaram a primeira-ministra. O poder, tá vendo, de controle. É claro que isso é em parte, mas o fulano está ralado. Ninguém mais está dando bola para ele, porque hoje em dia a nossa comunicação não é como antigamente. Ele escrevia um livro e o Mundo Jovem divulgava para todo o Brasil. Não, hoje em dia é diferente a questão. Aí ele viu que não dava, então fizeram uma publicação do jornal escrito denunciando toda essa história, mas assim, de tal modo que o Facebook ia perder praticamente 90% da clientela deles naquele país. Aí ele voltou para trás. Voltou para trás e publicou o artigo, botou de novo a opção no Facebook, etc. O que isso nos revela? Nos revela que, no fundo, de novo, está o cifrão. Que, olha, o dinheiro, quando perceberam que iam perder toda a clientela de um país, claro que isso ia se multiplicar, não ia ficar por aí, e graças a Deus tem ainda alguma palavra por fora. Então, eles trouxeram de volta o fulano. Eu ia terminar novamente, com dizer que tem saída, tem luzes no fim do túnel. Tem, enquanto a gente continuar, como eu acho que é o propósito fundamental desse grupo, nosso grupo de fé, já que a Solange falou que eu já faço parte do grupo, assim, e faço questão mesmo. Esse grupo de fé, política e trabalho, a nossa saída ainda é o apelo ao que o ser humano tem de mais fundamental e que é difícil de roubar dele, a não ser que você drogue ele. Mas o que acontece quando eu drogo alguém? Ou quando eu embebedo alguém? Ele não tem mais a consciência. Mas ele dá uma boa dormida e a consciência retorna. Então, agora tem umas certas cachaças que são difíceis de a gente se livrar delas. E uma delas, olha, até acho que o exemplo até veio a propósito, não tinha nem pensado nisso. Uma delas é o celular. Vocês saiam por aí agora, vejam. Duvido que se vocês entrarem num ônibus, agora está difícil entrar, você não veja alguém com celular. Duvido chegando em casa, todo mundo não tem celular. Duvido que vocês vão para a igreja e se cuida, viu? Se não tem na turma com celular. Eu estou aqui com uma senhora de 86 anos, que para aqui comigo, e ela ficou bem baixinho. Ela está me olhando e está rindo. O nome dela é Maria Meloni, uma santa mulher. Mas ela ficou com o celular o tempo todo. Eu acho que, em parte, ela está me assistindo. Mas ela está no mundo. O que seria de nós sem essa cachaça que se chama o celular? Eu não sei. Eu estava dizendo que eu adoro perguntas. Só vou pedir para vocês, quando forem falar, falem bem declarado, porque tem alguns outros aí que estão dizendo que eu estou ficando um pouco surdo, né? O que deve ser mentira. Mas, em todo caso, de repente, se não escutar, eu vou pedir para alguém que escutou bem me passar a pergunta. Que tal? Tudo bem? Era até aí que eu queria partilhar, gente, com toda humildade, gente, não pense, eu não gosto de currículo, como a Solange não conhece, porque eu tenho medo que currículo, no fundo, é uma das terríveis armas de dominação. Gente, não, eu sou do Paulo Freire, e ele dizia a frase que mais me chocou na vida, a frase que, para mim, é o desafio maior, o desafio ético mais profundo, muito mais que qualquer outro filósofo ético, é a seguinte: não tem um que sabe mais, o outro que sabe menos.
Tem um que sabe uma coisa, o outro que sabe outra. Não há saber melhor ou pior, há saberes diferentes. Então, na minha pequenez aqui, eu saquei isso, sofri isso, estou partilhando com humildade, com cuidado, e falar uma coisa também que eu sempre falo, e está aí o Zeca que não me deixa mentir, que é, não acreditem nisso que eu estou falando para vocês. Não acreditem, não porque eu ache que seja uma nova fake news, não. É porque eu não quero que vocês acreditem numa coisa só porque alguém falou. Senão você, de novo, os clientes, né? Do gueto, da igrejinha, os meus seguidores do meu blog. Eu até não tive blog, até gostaria de ter. Mas se eu tivesse um blog, eu dizia assim, não acredito no que aparece aqui no meu blog. Bom, confiram. Isso aqui é um disparador. Isso é uma pergunta para vocês irem conferir na vida se a coisa é assim ou não é assim. Tá bom? Vamos ver quem... Se eu escuto alguém, Solange. Eu estou vendo só metade da tua cara aqui, Solange. Agora eu estou vendo você se mexendo. Não sei por que na minha tela você só aparece uma parte. Acho que não é preconceito contra as mulheres, não. Mas pode... Também não estou te escutando nada ainda, por enquanto. Oi, Solange. Isso, Paulo, escutei agora. Solange? É porque... Paulo, Ah, beleza. tem uma questão no chat, tu vais ler? Não é que é a Solange, mas vamos ver se a Solange consegue retomar aí a conexão. Uhum. Tudo bem, Solange? Vamos ver, agora deu? Sim. Sim, agora deu. Sim, agora. Deu? Então tá. Então, depois dessa brilhante explanação do nosso queridíssimo Pedrinho Guareschi, a gente tem algumas questões aqui no chat. Então, eu vou ler a primeira questão. Eu não sei se leio todas e o Pedrinho responde em bloco. Como é que você prefere? Bom, arrisque ler duas, porque eu não tenho mais aquela memória, né? Tá. Leia aí. Certo. Então, a primeira... Professor Pedrinho, qual o prazer que Bolsonaro passa para seus milhares de internautas nas suas lives? Ele consegue parar o tempo para eles. E a segunda, no livro Psicologia, Comunicação e Pós-Verdade, após o embasamento teórico, apresenta 4 situações: acordo de paz na Colômbia, impeachment da Dilma, Brecht, não sei como é que se lê, e eleição estadunidense. O livro é de 2017, por isso não é estudado o caso da eleição presidencial no Brasil. A pergunta: será que o mesmo método funcionaria no mesmo lugar, especificamente eleição dos Estados Unidos e no Brasil? Perfeito. Muito boa pergunta. Vou começar com a segunda pergunta. A minha santa, como é o nome da que escreveu a segunda? Mas tudo bem. O Pedro Celomar Sem. É o Pedro. Pedro, a terceira edição do livro tem um artigo específico sobre as eleições de 2018. É um artigo poderoso, são 60 páginas. Tanto assim que o livro, a primeira e segunda edição tem 340 páginas. A terceira, que saiu com outro ISBN, quer dizer, é um livro novo, porque foi muito reformulado. Como está sendo reformulado tudo isso? Todos os artigos foram reformulados, reescritos, inclusive o do Brexit, tá? Porque o Brexit estava nessa, né? De sai, não sai, sai, não sai. Mas o novo capítulo poderoso, que é o que está causando surpresa, é as eleições do... É um artigo de 670 páginas. Lá a gente mostra a semelhança exata, chegada entre as eleições dos Estados Unidos e as eleições do Brasil. A única diferença é que nos Estados Unidos, naquele tempo, o WhatsApp não era tão poderoso. Então, eles usaram endereços do Facebook.
87 milhões de endereços daqueles perfis psicológicos íntimos foram doados, quer dizer, passados pelo Facebook para a Analytical Cambridge. Analytical Cambridge é essa companhia que fez a campanha do Brexit, da Inglaterra, fez a campanha do Trump e faliu. Por quê? Porque quando descobriram essa falcatrua, começaram a processar e ela teve de pagar, em questão, começo de maio de 2017, ela teve, Folha de São Paulo, ela teve de pagar 213 bilhões de dólares em 4 dias, de multa aos que tinham entregue, quer dizer, aqueles que reclamaram que o perfil dele tinha sido roubado. Eu não sei como que foi feito isso, mas lá chegaram. Ora, aí ela faliu, então a Analytical Cambridge não existe mais. Mas essa Analytical, o que coordenou a Analytical Cambridge se chama Steve Bannon. E o filho desse, que eu me recuso a dizer o nome, desse, começa com B, né? Bom, o filho dele é o amigo do Steve Bannon. E o Steve Bannon se comprometeu a dar força. E foi ele, indiretamente também, que deu as dicas. Para quê? Para a campanha no Brasil ser feita, agora foi pelo WhatsApp. No livro, eu acho que uma coisa que eu mandei pelo WhatsApp, foram 50 milhões de endereços que foram roubados do WhatsApp. Roubados não é bem assim. Eu sou dos únicos que tem um aviso do Facebook me avisando que eu, num livro que saiu do Encontro de São Paulo, sai até a foto do coisa, me avisando que o meu endereço, que o meu site tinha sido invadido. E eu, pimba, fotografei. E lá no coisa diz assim, qualquer informação, consultem. Eu vou lá para informar, não tem mais. E depois de questão de 1 hora ou 2, aquele aviso que veio do Facebook, dizendo que o meu WhatsApp tinha sido invadido, aquilo lá também desapareceu. Nunca mais consegui mais informações sobre isso. Então, eu fui um dos 50 milhões que foram invadidos pelo WhatsApp. Para quê? Para mandar, então, aquelas notícias terríveis, mentirosas. Ah, que bom que você fez isso, porque agora lembrei de mais uma coisa. Tem um tal de Benevenuto, que é um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele, eu não sei os números exatos aqui, mas ele começou a trabalhar como que funcionavam os grupos de coisas assim. E levantou, chegou a quase 1 milhão de postagens. E analisou. Só que nessas postagens tinha também fotos. Então ele pegou as fotos que era melhor para analisar e deu para um grupo. Então foram 300 mil fotos de propagandas. Deu para um grupo de sociólogos, filósofos, pensadores para analisar aquelas fotos. Surpresa! Pegaram as 50 fotos mais divulgadas. Divulgadas por quem? Pelos grupos de família. Eu tenho grupos de família. O meu grupo de família, meus queridos sobrinhos, disparavam todo dia notícias, desgraçadamente, a maioria mentirosas. Mas para aparecer, olha, desculpem, tem uma frase do Humberto Eco, muito interessante. Humberto Eco diz assim, antigamente, quando alguém falava uma bobagem, tá lá, bebia um copo de vinho a mais, falava uma bobagem, a turma dava lá um xingamento, coisa assim, ele se calava e ia embora. Então, hoje em dia, então era assim que a gente trabalhava os imbecis. Hoje em dia, esses metidos assim, a divulgadores e repassadores, isso que é vergonha, eles não têm pensamento deles. Eles veem a coisinha engraçadinha, repassa. Hoje em dia, eles se julgam, frase do Eco, ganhadores do Prêmio Nobel em Letras. Como se estivesse mandando assim, grandes novidades. Mas sabe, tem um outro comentarista do Humberto Eco, diz assim, hoje em dia eles não são só imbecis,
Porque hoje em dia tem uma legião de imbecis que fica só divulgando. Eles são também maus. Maus. Entra a questão ética. Já há maldade, já há mentira. Voltando ao Benevenuto. Gente, pegaram as 50 fotos mais divulgadas e deram para um grupo de especialistas, 46 eram falsas, eram fake news. 4 eram verdadeiras. Pois viva-se num mundo desses. Então, o que foi feito com a eleição desse fulano que está aí foi exatamente dentro do mesmo estilo e coisa da eleição do Trump. E fique de olho para ver o que está acontecendo agora com o Trump. A primeira pergunta, qual é o prazer do B? Olha, gente, eu insinuei na fala, mas não disse bem claro, vou dizer bem claro agora. A gente precisa ser humilde e saber que a gente não entende bem das manobras da comunicação, principalmente quando essa comunicação usa sentimentos, prazeres, crenças, que são coisas que a gente não domina muito. Então, parece que a sacação, que foi o que o Trump fez, que o nosso amigo faz, é o seguinte: não interessa se é verdade ou mentira, interessa é se está na mídia, se está no ar. Olha, gente, como isso é sério. E, de fato, porque a maioria absoluta das pessoas confiram. Não são como nós, assim, gente que pensa. É a maioria que vê a coisa, dá uma risadinha, dá uma risadinha e pronto, a mensagem está aí. Então, quando o Trump chega naquela cara assim meio... Tem até um adjetivo para isso, daqui a pouco chega. A gente vê que não é bem, que não é algo assim normal, aquela casa escancarada, aquele reganho, espécie de arreganho, e dá aquela risada, dizendo que está com vírus, a turma dá, que está com vírus. Mas ele precisa de notícia de novo, porque precisa estar na mídia. Então ele vem depois e diz, não estou mais com vírus. Também, não interessa se está ou não, interessa que ele está na mídia. E daqui a um dia vem de novo, agora a mulher dele está com vírus. Não interessa, mas está na mídia. O problema é estar na mídia. Estou sacando? Parece que essa é a força. Eu não sei se eu consegui dizer. Olha, gente, isso tem fundamento. Tem. Porque quem não é visto não é lembrado. Ou não? É doloroso, mas é isso. Então, o simples fato... Agora, quem está aí? Você está aí, né? Agora, as máquinas que eles tinham, que agora está sendo descoberto no Palácio do Planalto, naquele gabinete do ódio, gabinete da coisa, aquelas máquinas funcionavam 24 horas por dia, porque não precisa de gente. É com robôs, se passo. A maioria absoluta das mensagens, daqueles 50 milhões, etc., foram robôs. E vocês estão recebendo robôs à torta e à direita. Não sei se eu consegui, então, responder as duas perguntas. Como as perguntas são boas, viu? Deslanche uma porção de outras falas. Solange, mais alguma? Gente, podem criticar isso que eu acabei de falar, hein? E não aceite isso, confiro, tá? Solange. Como que é? Eu acho que a Solange... Eu tô... Eu acho que a Solange está com problema no chat. Pode, Posso Rita, fazer pode. a pergunta, então? Do Valdir Bongás. Ele pergunta assim, Pedrinho, não se situa aí a guerra 5G, Huawei versus imperialismo Yankee? Diz de novo, não peguei bem. Já que é tua, explique bem o que você quer dizer. Ele pergunta assim, ó, é o Valdir. Sim. Não se situa aí a guerra 5G, Huawei versus imperialismo Yankee. Sim. Não sei se é assim que pronuncia, né? Entendi. O G5. É a China contra os americanos. O G5 da China, né? Isso, exatamente. O Huawei. É que eu entendi a Huawei. Achei que fosse essa bagunça toda, não, Huawei.
minha santa, uma coisa, na minha experiência e pesquisa, é que eu chego sempre, que no fundo de tudo tem o cifrão. No momento que o cifrão mandar mudar a ideologia e dizer que não é mais imperialista, é comunista, mas dá dinheiro, vale o comunista. Não vale, porque o cifrão é que manda. Então, sim, a guerra, tem uma guerra furiosíssima entre as novas maiores plataformas, que a China está investindo em outros países, inclusive tentando investir no Brasil. E que quem está segurando, porque o Brasil é uma clientela fantástica, nós não temos muita coisa, mas temos 210 milhões de pessoas. Ora, isso. E gente que tem um tequinho assim para gastar, mas que vai gastar em mídias digitais, etc. Então, essa é a clientela da Huawei. Então, sim, acho que tem fundamento, sim, sem dúvida. Tá? Ele coloca uma outra questão, professor. Ele diz assim, ó, a crescente pobreza com a fome retornando também nos Estados Unidos não pode gerar processos de libertação da consciência? Rita, quem fez essa pergunta? Eu acho que sim. Por quê? Até eu lembro agora uma coisa. O padre Antônio Vieira, ele tem uma frase muito... Olha, o padre Antônio Vieira era um homem, um gênio. Ele diz assim, os antigos gregos, romanos, lá da Babilônia, os fenícios, eles examinavam o futuro, quando eles queriam saber o futuro, examinavam as vísceras dos animais, cortavam os animais, examinavam lá as vísceras, então os adivinhos diziam, vai acontecer isso, 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 isso. Então o Vieira diz assim, hoje em dia, ninguém mais acredita nisso, mas uma coisa fica sendo verdade. Você quer saber o futuro? Olhe a barriga das pessoas. Veja essa questão da fome, as vísceras, o pessoal passando fome. Eu acho que sim. Não há quem segura a fome. Vocês precisavam ver, gente, o Lula falando sobre a fome. Quando eu visitei o Lula, não sei se vocês sabem disso, né? Mas fui lá a pedido de vários padres e religiosos de todo o Brasil. Foi no dia 26 de novembro de 2018. E ele olhava para a minha cara. Eu nunca fiquei tão, assim, estático. Quando ele olhava e dizia assim, você não sabe o que é a fome. Eu passei fome. Eu acho que essa experiência da fome é o deslanchador, o disparador mais poderoso. Você usou a palavra libertação. Acho que é para uma transformação, uma libertação. A fome bate. Então, quer saber o futuro? Eu diria, olhe, como o padre Antônio Vieira, olhe a barriga do povo. O Zeca tem pergunta, Zeca, fala. Ouvindo a fala do Pedrinho, eu tenho não sei se é uma preocupação, uma incapacidade de compreender certas coisas, tá? Mas os termos que polulam aí, né? Ficam criando termos, é fake news, é pós-verdade. Vejam, não falam mais em ruralistas. Estão falando, não falam mais em latifundiários, né? Agora voltaram a falar ruralistas. Ninguém mais está na informalidade. Todo mundo é empreendedor. Até que ponto esses termos acabam fazendo com que o Pedrinho falou no começo ali, a perda da comunicação, né? A perda da palavra. O que é mais fácil para o pessoal compreender? Olha, estão querendo distribuir um objeto fálico nas escolas ou, olha, querem distribuir mamadeira de piroca? Até que ponto esses termos todos acabam fazendo com que a gente se enfraqueça? E outra questão, dentro desse mundo digital, né, o Papa Francisco vai dizer que é um congestionamento da humanidade, né? Não são só fios, são pessoas que estão aí nesse mundo digital. O que a gente faz?
Zeca, como sempre, o Zeca, ele não faz só perguntas, ele faz a pergunta que já contém em si uma provocação, que já contém uma outra pergunta e um tipo de avanço na reflexão. Zeca, é isso. Não há nada mais poderoso do que você castrar uma palavra. A gente demora muito tempo para construir um conceito. E chega alguém e esvazia aquele conceito. Joga uma bomba aí. E assim também, os exemplos que você deu, de fato, no empreendedor, em vez de depois o ruralista, são verdades. Nós devemos ficar atentos, porque se usam todas as armas. Infelizmente, eu nunca trabalhei assim em grandes lugares onde se fazem as edições dos jornais, etc. Mas gostaria de estar lá para saber. O Laurindo Leal Filho, uma vez ele viu lá. Então ele viu o Bonner, analisou. Ele conseguiu com o grupo de São Paulo do ECA ir lá ver onde se fazem, onde se escolhem as notícias que aparecem de noite na Globo. Ficaram surpresos. Porque lá pelas tantas o Bonner disse assim, não, o nosso ouvinte é um ouvinte, a famosa vez que apareceu, é o Simpson, né? É um meio bocó. O Simpson é um personagem, Bonnie Simpson, de um coisa dos Estados Unidos, um personagem meio assim ingênuo, bocó. Esses são a nossa presa. É para a gente assim que a gente deve dar a notícia. Só que, às vezes, precisa sofisticar um pouco, então eles vão mudando os conceitos. Agora, a gente vê, de fato, infelizmente, como eu gostaria que isso não fosse verdade, e, infelizmente, a nossa grande mídia, ela defende o que pode. Não digo o fulano que está aí falando bobagem, estou dizendo, mas o capitalismo financeiro internacional. Eu retorno aqui agora com o Francisco. Olhem as falas do Francisco. Capitalismo financeiro é o que comanda no mundo. Uma vez que ele estiver ferido, se tira presidente, se tira tudo. O que aconteceu agora, essa fala sobre o Evo Morales? Não sei se vocês viram, um dos homens mais ricos do mundo, que confessou candidamente. Não interessava mais o Morales, eles pegaram e tiraram. Nós mudamos presidentes nesses paizinhos aí como queremos. E não, nós que mandamos no mundo. Quer dizer, quem manda é o capitalismo financeiro internacional. Claro que ele não vai direto, não vai pagar soldados. Hoje em dia ele faz isso pelas armas. E nas armas, falsificando termos, como se criando novos termos para poder fazer uma guerra estratégica que, de fato, vai convencer as mentes e os corações daqueles que estão ouvindo aí, que infelizmente não tem tanta consciência crítica como você, de sacar por que mudaram o nome, por que mudaram o nome, por que mudaram o nome. Mas é por aí. Tudo bem? No meu cronômetro aqui é 11h30. Professor, tem mais duas perguntas, eu vou fazer as duas juntas, depois isso. Aí o senhor responde. Do Rudimar. A suprema verdade a ser criada para o país por Bozo e sua turma é que os mais de 100 mil óbitos, que tanto nos intriga, não são devidos ao vírus, e sim à diarreia, dor de ouvido, é a questão, né? A crença, Gadolândia, fará dela uma verdade? E a segunda questão... Diz de novo a última frase. A ciência da... A crença, Gadolândia, de gado, a cidade do gado, fará dela uma verdade de que as pessoas não morreram pelo vírus, né, mas morreram por dor de ouvido, diarreia. E a última questão que nós temos aqui do Jefferson, ele diz assim, Felipe Neto era um grande distribuidor de fake news e a favor do impeachment. Hoje ele se retratou e diz lutar contra o fascismo. Lula pediu para avaliar nos diferentes frentes de lutas. Qual sua posição, professor? Leia de novo a segunda. Quem foi a pessoa que falou? Quem?
o Jefferson fez a pergunta, né? Ele pergunta assim, ó, o Felipe Neto era um grande distribuidor de fake news e a favor do impeachment. Hoje, ele se retratou e diz lutar contra o fascismo. O Lula pediu para avaliarmos diferentes frentes de lutas. Qual a sua posição, professor? Pois é. Essa segunda pergunta tem a ver com a primeira, viu? Do gado. Olha, eu confesso, oxalá não tivesse sido feita essa pergunta, mas eu vou comentar com muito cuidado. É difícil para a gente, uma vez feito, feito o fiasco, simplesmente passar o pano por cima, passar a mão por cima. Ali a Luft, tá? É a mesma coisa aí, veio nessa segunda. Uma mulher como ela, que escrevia numa das maiores revistas do mundo, a Veja, ora, simplesmente agora dizer que está arrependida, que não sei o que, não sei o que, é difícil, por mais cristão que você seja, de perdoar aos nossos inimigos e tudo. Mas eu acho que a gente aprende na questão da penitência, do arrependimento, quando a pessoa se arrepende. Vou apelar aqui para os teólogos que me ajudem, tá? Mas a gente aprende que não é simplesmente vai rezar 5 Pai Nosso e está pronto. Não, tem de ser restabelecida a justiça. O que a Lia Luft vai fazer agora para poder restabelecer os milhões e bilhões de pessoas que votaram por causa do que ela fez? Simplesmente, estou arrependida e chega? Não, faz favor, te coloca agora na ação. Fui eu que bati aqui. Te coloca em ação, em luta, para lavar esse sangue derramado. Porque é sangue derramado. Então, isso que eu diria, claro que a misericórdia de Deus é infinita. Agora, a misericórdia de Deus exige compromisso das pessoas em limpar o mal feito. Não sei se eu estou pensando. A primeira pergunta também entra por aí, a questão desse descalabro, né? Deixa eu ver, da pós-verdade, né? Onde que eu tomei nota aqui? Do Felipe Neto, que eu estava comentando. Tudo bem, o Felipe, até certo ponto, ele está começando a lutar, está começando a dizer, e continua dizendo, não, é um desastre o que está aí. Mas ele, com todos os seguidores dele, deveria se colocar em campanha agora, inclusive de dizer, não, gente, não dá para continuar assim, não dá para continuar assim. Temos de ter vergonha na cara. Quando eu cometo uma injustiça, não basta dizer que eu cometi uma injustiça e estou livre, confessar, da boca para fora. Tem de ter uma ação que siga. Talvez com isso eu concluo. Gente, não adianta o arrependimento, a penitência, não é só simplesmente rezar 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria. A penitência é você restabelecer a justiça. Se eu falei, roubei 5 milhões, agora vou me confessar e tá os 5 milhões. Não! Restitua os 5 milhões. Essa restituição, eu acho que faz parte da... Bom, meus amigos e minhas amigas, foi muito gostoso rezar com vocês. Ou, como eu estou. Porque isso aqui é uma oração também, né? Meditar com vocês. Meditar. Queria dizer meditar. Agora, eu gostaria de ter cópia desse vídeo. Será que eu consigo? Não sei se vocês vão jogar no YouTube. Seria ótimo se pudesse largar no YouTube. Professor, mas eu gostaria de ver o... Solange, gostaria de receber uma cópia. É a Rita, ó. Tem mais uma perguntinha aqui que eu não quero deixar, depois eu vou ficar com o sentimento de culpa de não ter lido, né? Que então, é do bem rápido. Ele diz assim, um professor da Universidade Federal da Bahia, em um artigo, ele comparou fake news ao tráfico de drogas.
O fake news é afetivo e no Brasil está relacionado à precariedade da educação? Olha, Solange, Rita, tudo é possível. Eu nunca tinha ouvido essa ligação entre drogas e fake, mas eu deixo a regra de ouro que é a seguinte: no momento em que entra o cifrão no mundo que é mandado pelo capitalismo financeiro internacional, você pode estar pronta para tudo, inclusive na própria igreja, né? Nas próprias igrejas. Onde entra o econômico com o comando central, aí de fato, vai ter problemas. Eu não saberia um pouco como comentar mais essa última pergunta. Mas estava dizendo, então, que foi um prazer muito grande poder rever tantas belas faces, assim, né? E escutar, assim, partilhas tão poderosas, que eu vou ficar meditando e pensando. Né, Laurício? O Laurício está sério aí. Obrigado, viu? Mas é isso, meu Paulo. Então, posso ter cópia disso, Paulo? Sim, Pedrinho, é o seguinte, ele foi gravado pela UX, eu tentarei ver, porque normalmente ele é enviado só para os internos da UX, por questões especificamente da instituição. E como nós usamos esta plataforma por meio da universidade, então eu tentarei ver, mas eu não darei certeza, tá? Não, você vai Então, dar tá. certeza. Tá. Senão, vamos escrever na URGS para poder ver, tá? Tá. Certeza hoje em dia é difícil tê-las, né? Não dava. Valeu. Mas muito obrigado, Pedrinho, obrigado mesmo. Obrigado a todos, a equipe de coordenação da escola. Nós agradecemos imensamente a sua contribuição e também sempre a gentileza de estar conosco. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos e todas que estiveram conosco. E o nosso próximo encontro será em setembro com o professor André, e nós vamos falar sobre a questão do trabalho. Então, convidando desde já, nós vamos divulgar, mas vamos convidar a todos para se fazerem presentes no próximo encontro de setembro. Tchau! Um abraço a todos e a todas. Tchau, obrigada. O Pedrinho já saiu. Terminou? Já. Obrigada, um abraço.